Em todo o caso, pergunto, teremos ainda tempo para isso, pergunto se alguém na assistência deseja formular alguma pergunta aos membros deste painel, aos oradores. Eu queria apanhar um pouco, meio que tentar fazer uma conclusão aqui. Eu achei muito interessante a apresentação de todos, mas é claro a situação energética, a crise energética que passaremos nos próximos anos. Nós fomos construídos, a nossa sociedade está cada vez mais eletrointensiva ou dependente de energia elétrica. É o celular, é a luz, os computadores, a negociação de criptoativos, tudo isso gera uma demanda muito grande de energia elétrica. Exatamente no momento de transição, onde a gente está, o discurso de sustentabilidade socioambiental gera uma preocupação muito grande em relação a isso, e a situação geopolítica, com situações, sejam sanitárias, sejam de conflitos, como da Rússia e a Ucrânia, dificultam ainda mais a situação do combustível fóssil, que você tem uma questão ambiental, você tem uma questão de transição. A energia, a gente usualmente tratou ela como commodity. Mas será que vale a pena a gente repensar o conceito de energia como commodity? A Maria Rita trouxe a explicação do biocombustível, da capacidade brasileira em relação à produção de biocombustíveis, enquanto todo o mundo todo trabalha com o automóvel e no viés do automóvel indo para o carro elétrico. É real a necessidade do carro elétrico quando a gente passa por uma crise energética e a transformação de uma fonte de energia para outra causa uma perda? Ou a gente tem que repensar um pouco a nossa matriz energética de uma maneira regionalizada, como o ministro Durão Barroso falou na introdução dele, que nós pensamos muito o mundo globalizado ao longo das últimas décadas, por conta de uma economia global, de um dividendo da paz no momento que nós vivíamos. Será que nós temos que repensar a nossa economia, a nossa matriz energética de uma maneira regionalizada? Qual a característica do Brasil? Qual a característica europeia? Qual a característica africana? Será que a África pode ter um desenvolvimento energético diferente? Qual que é a capacidade da matriz asiática ou norte-americana? Eu não sei se existe uma discussão sobre isso e, obviamente, a necessidade de ter incentivos financeiros, econômicos para esse tipo de regionalização da matriz energética. Obrigada. Só vou pegar um pouco o gancho disso. Nós vemos a questão do carro elétrico ainda é um desafio, porque ele não vem à fonte, né, os metais, a questão da extração, a recarga. Tem um meme que é uma recarga de um carro elétrico, tudo é super descolado na foto e a energia vem do carvão. Então, por trás é essa realidade. A gente viu isso ano passado, a Califórnia pedindo para quem tivesse carro elétrico para parasse de carregar, porque eles estavam com um momento de pico de energia, então não saiam com seus carros elétricos. Hoje ainda é um desafio, ainda que ele seja mais eficiente, mas as fontes da bateria ainda são um desafio. E cada país realmente vai ter que precisar da sua solução. A gente analisa, eu tinha um gráfico aqui, que eu estava procurando aqui, por exemplo, Índia vai ter uma solução totalmente diferente da Noruega e de outros países, né, da Europa. E com certeza, por isso que a gente vê como o etanol e o biocombustível vai ser muito importante para determinadas economias e para essa transição, até que as baterias e tudo essa questão seja equacionada pela tecnologia. Eu concordo que, não só no veículo elétrico, mas em tudo, que as coisas têm que ser contextualizadas e regionalizadas. As restrições que a Europa tem, do ponto de vista da utilização de biocombustíveis, como aconteceu no passado, porque depois isso acabou por provocar um stress total nos custos com a alimentação e na disponibilização. E, obviamente, que o espaço geográfico que o Brasil tem, comparativamente com aquilo que está estruturado em termos europeus, é totalmente diferente. E quando incorporamos a África, que no fundo tem o consumo de energia per capita mais baixo do mundo, isso então tem outras soluções. E, portanto, claramente, one size does not fit all. E, portanto, as coisas têm que ser, na minha opinião, contextualizadas. E por isso é que, no caso
europeu, e eu vou dizer no caso ibérico e depois vou estender para a Europa. Uma das coisas que eu não referi na apresentação para não me alongar, mas existe um estudo feito pela Solar Power Europe LUT University da Dinamarca, que mostra que o maior potencial renovável que todo o espaço europeu tem está na Península Ibérica. E, portanto, nós vamos ter uma powerhouse renovável no espaço ibérico e podemos, efetivamente, ser exportadores líquidos de energia, seja ela eletricidade ou combustíveis sintéticos de origem não biológica, feitos a partir da eletrólise da água e da metanação sintética, e também daquilo que será, no fundo, a rede de pipelines de gás natural que terá que ser adaptada até 2050 para transportar ou metano sintético ou hidrogênio ou ambos. Isso não está claro. No caso particular europeu, e como é o caso da Noruega, que tem aquela fonte elétrica hídrica fenomenal e, portanto, os custos de eletricidade, como eu vos mostrei ali, a Ibéria está nos 217, a França nos 244 e a Noruega está nos 102, não é? Comparativamente com o PIB per capita que a Noruega já tem, mais a exploração de petróleo, nem sequer é um jogo equilibrado, não é? Portanto, eles poderiam fazer qualquer escolha, quer económica, escolheram ambientalmente. Portugal, neste caso, e a Península Ibérica, voltando aqui, com a incorporação elétrica que vai ter na eletrificação dos consumos, devido aos seus reduzidos levelized cost of electricity, e não só do ponto de vista do custo, mas como o mercado de futuros também já antecipa num slide que eu mostrei, não faz sentido não ser elétrico. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui dois tipos de veículos. Ou vamos ter metano sintético em motores de combustão, porque não acredito que se vá utilizar diretamente hidrogênio em motores de combustão, ir-se a utilizar hidrogênio com células de combustível, portanto, eletrolizamos água e depois invertemos a eletrólise e produzimos eletricidade. E, portanto, para Portugal e para o espaço ibérico, essa é uma decisão de que a eletrificação é o ideal, porque depois o próprio carro elétrico ou os veículos elétricos vão poder oferecer os chamados ancillary services, os serviços de sistema de desequilíbrio instantâneo de procura e oferta, de ter escassez de produção renovável, porque não nos podemos esquecer que quanto mais eu incorporar a componente renovável, eólica, hídrica, solar e outras no mercado, mais sistemas de armazenamento e de equilíbrio entre oferta e procura eu tenho que ter, porque senão corro o risco de ter um blackout. E também vou ter que remunerar o consumidor de eletricidade por decidir não consumir eletricidade, ou seja, a própria flexibilidade do consumo vai ter que ser remunerada e isso tem que estar no novo desenho de eletricidade. Portanto, resumindo, respondendo à sua pergunta, acho claramente que as coisas têm que ser contextualizadas e regionalizadas em função das condições específicas de cada região e quanto menor for a região, mais vamos acertar, quanto mais alargarmos a região, vamos acertar na média, mas vamos desfavorecer alguém. No espaço europeu, acho que o veículo elétrico é incontornável. Acho que a solução de combustíveis sintéticos, como a Porsche já anunciou, que vai oferecer gasolina sintética a todos os seus clientes para não terem que ter um 911 elétrico, e, portanto, vão haver essas soluções. Mas a massificação do transporte elétrico e do transporte a hidrogênio, rodoviário, ferroviário e aéreo, no espaço europeu, acho que passa eletrificação da mobilidade ligeira, hidrogênio para a mobilidade pesada, isto rodoviária, e depois barcos e aviões terão que ter uma mistura de combustíveis sintéticos que vão precisar de CO2 e de hidrogênio a partir de fontes renováveis. Sua pergunta é bastante ampla, interessante, já foi abordada sobre diferentes aspectos. Sem me alongar, eu terminei minha fala dizendo que acredito que essa revisão da governança dos sistemas e aplicado aos sistemas de energia, ela passaria por uma revisão da fronteira entre regulação e mercados, e que envolveria um aumento da intervenção do governo sob medida e com medida. Por quê? Veja, para além dos aspectos técnicos que mostram ganhos de eficiência nos motores e benefícios para o sistema como um todo da eletrificação dos transportes, a gente precisa pensar o que é eletrificar transportes. Diferentes segmentos, tanto diferentes geografias podem recepcionar melhor diferentes realidades, o que é tratado aqui como contextualizado e regionalizado. E os sistemas já são assim. Veja, o nosso sistema já é completamente diferente, ele nasce ou ele se desenvolve já com uma vocação renovável que nós temos conseguido preservar. O desafio está em preservar uma trajetória de crescimento renovável. E o que significa?
assegurando, por exemplo, os objetivos de segurança energética que já estavam presentes para nós, frente às mudanças climáticas. Nós vivemos uma crise hídrica muito severa no ano passado. Vários países, quer dizer, a China enfrentou, hoje Portugal tem centrais hidrelétricas paradas, não é isso? Que não estão produzindo por conta de escassez hídrica. Então, nós vamos precisar primeiro pensar o que significa expandir o escopo da eletrificação, atingindo aos objetivos e desafios que já estavam presentes para esse setor. O que significa, nesse contexto, intervenção sob medida e com medida? Nós deveríamos evitar artificialismos que simplesmente nos impedissem de experimentar soluções adequadas. Então, o setor de transporte caminha para uma eletrificação na mobilidade. Nós, como país, já vivemos os efeitos de políticas de comércio, políticas protecionistas, que nos afastaram de avanços que a sociedade desejava. Então, nós temos que pensar como é que essa evolução tecnológica vai nos permitir experimentar essas tecnologias que têm ganhos do ponto de vista de eficiência técnica, têm benefícios ambientais, entendendo que nós temos, claro, outras soluções. Isso é uma realidade que está presente para todos os países. Como recepcionar essas tecnologias que precisam de uma entrada, precisam de incentivos na fase de introdução, na fase em que elas não estão ainda tecnicamente viáveis, ou competitivamente, mas que podem, lá no futuro, garantir benefícios para o país. O próprio etanol, ele é fruto de uma política de resposta a uma crise, a um conjunto de crises energéticas na década de 70. Será que não é hora dos países pensarem quais são as soluções que podem se traduzir em ganhos de longo prazo para a sociedade? Qual é o cardápio? Como é que o governo pode se articular e incentivar capitais privados nessas respostas? Muito obrigado. Atingimos o nosso tempo, o tempo que tínhamos disponível para este painel, que era 1h30, portanto vou dispensar-me de fazer comentários. Creio que as palestras, as participações foram suficientemente eloquentes e valem por si. Portanto, vou dar por concluído este painel para podermos ter o nosso almoço e estar aqui, acho que às 2h em ponto, para não atrasarmos o nosso programa. Muito obrigado a todos.